Olá a todos, eu sou a Clarissa Siqueira, sou pós-doutoranda no Instituto Internacional de Física e vou ministrar essas duas aulas para vocês sobre esse tópico que é tão interessante, que é o problema da matéria escura. O problema da matéria escura é um dos mais intrigantes no que concerne a física de partículas e cosmologia. E hoje, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre quais as evidências da existência dessa matéria escura e vou falar também sobre quais são as possíveis explicações para ela, incluindo explicações fora da física de partículas e dentro da física de partículas. Então, basicamente, quantas estrelas e galáxias nós temos em nosso universo? Nós temos cerca de 100 bilhões de estrelas, que compõem cerca de 10 bilhões de galáxias. Agora, eu queria que vocês imaginassem que todo esse conteúdo que nós também são conhecidos como a matéria que interage com a luz, a matéria luminosa, que a gente consegue enxergar através da luz, ela compõe apenas 5% de todo o conteúdo energético do nosso universo. Ou seja, 95% de tudo que a gente observa no nosso universo é desconhecido, que compõe basicamente 27% é composto pela matéria escura e o restante é composto pela energia escura, que é quase 70% do conteúdo de energia do nosso universo. Então, essas duas aulas a gente vai focar justamente nesses 27%, que é a quantidade fornecida pela matéria escura, composta pela matéria escura. Então, basicamente aqui dando um esquema para vocês do que a gente vai ver. A gente vai começar falando das evidências, iniciando pelas curvas de rotação. Depois a gente vai para as evidências em aglomerados de galáxias. A partir de cada uma dessas evidências, a gente vai extrair algumas informações importantes sobre como a matéria escura se distribui na galáxia, qual o raio desse halo de matéria escura necessário, entre outras coisas. Vamos falar de colisões de aglomerados de galáxias, também trazem uma evidência bastante contundente da existência de matéria escura e levam a uma explicação do ponto de vista de física de partículas. Outro ponto importante que a matéria escura é crucial é no processo de formação de estruturas, e, além disso, a gente ainda tem evidências na radiação cósmica de fundo. Então, terminando essa primeira etapa, nós vamos partir para as possíveis explicações, fora da física de partículas e dentro da física de partículas. Então, acredito que podemos iniciar a nossa aula. Peço desculpa, adiantei os slides. Então, nós temos a primeira evidência, vem da, como eu falei para vocês, não a primeira evidência, uma das mais importantes, vem da curva de rotação de galáxias. Então, basicamente, esse seria o padrão que a gente esperaria de acordo com a física newtoniana para a velocidade das estrelas ao redor do centro da nossa galáxia, do nosso disco galáctico. Então, aqui, basicamente, a gente vê que essa velocidade ela diminui à medida que a gente se afasta do centro da nossa galáxia. Só que isso não é o que a gente observa. O que a gente observa, na verdade, é que tem um comportamento que ele se mantém, a velocidade se mantém constante à medida que a gente se afasta do centro. E isso não é predito pela física newtoniana. Então, outro ponto importante que eu gostaria de colocar é que as estrelas são sistemas sem colisões. E, basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as estrelas, elas sofrem apenas com a interação puramente gravitacional, elas não interagem entre elas. E a gente pode inferir o que seria o chamado tempo de relaxação, que seria em torno de 10 a 23 anos, e o tempo de relaxação é basicamente o tempo que levaria para que a trajetória ou a velocidade de uma determinada estrela fosse afetada por outra estrela. Então, isso é muito, muito maior do que o tempo de vida do nosso universo. Então, a gente pode considerar essas estrelas como sistemas sem colisões e que toda a força que é exercida sobre ela é apenas a força gravitacional descrita por Newton, pelas leis de Newton. Então, pronto, indo um pouco para a física newtoniana, a gente compara
para estimar qual seria essa velocidade circular dessas estrelas ao redor do centro da galáxia, a gente compara a força centrípeta com força gravitacional. E a gente tem essa expressão aqui, conhecida de vocês. E quando o raio ele é maior do que o raio do disco galáctico, que é aquele que eu mostrei para vocês, a gente espera que essa massa fique constante, porque a gente entende que a maior parte da massa está concentrada no disco, como deveria ser. Mas acontece que para que essa massa esteja toda concentrada no disco, quando o raio é maior do que o raio do disco, a gente tem esse comportamento esperado para a velocidade circular, que vai com a raiz de 1 sobre o raio, que fornece para a gente essa linha aqui, laranja, que vocês estão observando, podem observar aqui nesse gráfico. Acontece que, como eu falei para vocês, o que a gente observa? A gente observa que essa velocidade ela vai ficando constante à medida que a gente vai se afastando do raio do centro da galáxia. E isso não é esperado pela física newtoniana. E para que eu tenha isso, para que a física newtoniana funcione nessa situação, deve existir uma matéria extra. E foi a partir daí que começou a se cogitar a possibilidade da existência de matéria escura. Então, para que isso ocorra, para que a gente tenha uma velocidade constante, a gente precisa que exista uma massa extra que ela cresça com o raio, que não é o que a gente observa no disco. Então, basicamente, a partir dessa massa inferida, a gente pode inferir também qual seria a densidade de matéria escura no halo galáctico, que seria a massa, basicamente, sobre o volume, que o volume se a gente assume que essa matéria está distribuída esfericamente ao redor do nosso disco, ela vai ter um volume de 4/3 de Pierre ao cubo. E, basicamente, o ρ, a densidade, vai ser proporcional a 1 sobre o raio ao quadrado. Então, daqui a gente já pode tirar algumas informações sobre como seria a distribuição dessa matéria, e nós vamos obter mais umas coisinhas aqui. Por exemplo, se a gente assume que o perfil de halo ele é dado pelo NFW, é um dos possíveis perfis que a gente usa atualmente, que são obtidos a partir de simulações computacionais, nós vamos ver na próxima aula. E se a gente assume que a cinemática a partir da cinemática das estrelas, que a massa do halo é 10 a 12 massas solares e que a densidade é de 0,4 GeV por centímetro cúbico, nós podemos inferir, além da possível densidade de matéria escura, a gente pode inferir o raio do halo de matéria escura. E a gente obtém basicamente que esse raio desse halo, que é calculado dessa forma aqui, onde basicamente essa integral aqui vai dar o volume, só que a gente tem que incluir a parte da densidade. Não se preocupem com isso, que o importante, eu sei que alguns de vocês não viram cálculo diferencial, mas o que vai importar aqui é que a gente chega a um raio do halo que é em torno de 100 kPa, e a gente sabe que o raio do disco ele é em torno de 10 kPa. Então, a gente chega à conclusão de que o raio do halo de matéria escura, necessário para que concorde com as observações da velocidade, esse halo deve ser de aproximadamente 10 vezes o raio do disco. Então, é uma ordem de grandeza maior do que o raio do disco da nossa galáxia. Para quem não tem muita familiaridade com essas escalas astronômicas, o parsec ele está em torno de 30 trilhões de quilômetros. São basicamente uma medida de espaço que a gente usa em escalas astronômicas. E o quilo é 10 a terceira, assim como vamos ver também mega é 10 a sexta. Eu vou falando para vocês à medida que for passando a aula. Então, além disso, a partir do teorema de Virial, a gente chega também numa relação interessante que nos fornece qual seria a velocidade média dessas partículas. Então, o teorema do Virial, ele relaciona a energia cinética à energia potencial, como vocês podem ver aqui, e a energia cinética média dada pela somatória de todas
partículas que estariam nesse meio de mv², como você já pode esperar da própria definição de energia cinética, que vai ser meio de n vezes m vezes a velocidade média ao quadrado, ou seja, n vezes m aqui vai ser a própria massa do halo de matéria escura, nesse caso, e U vai ser a energia potencial para um determinado volume, com uma massa que vai ser a massa do nosso halo e o raio que vai ser o raio do nosso halo. Então, a gente obtém aqui essa relação para a velocidade e a gente chega nesse valor que a velocidade média de uma partícula de matéria escura nesse halo seria de 200 km por segundo. Esse valor também vai ser importante, mais para frente vocês vão ver, para a gente fazer, por exemplo, medidas de detecção direta de matéria escura. A gente prevê a detecção da matéria escura. Então, todas as informações que eu estou passando para vocês aqui, como, por exemplo, a densidade local, medida através da cinemática estelar, a velocidade, todas essas vão ser quantidades importantes na hora que a gente pensa na possível interação da matéria escura e com a matéria ordinária e como a gente poderia detectar essa matéria escura desse ponto de vista. Então, na verdade, a primeira vez que o teorema do virial foi usado foi pelo Fritz Zwick, e o Fritz Zwick utilizou para ele calcular a massa de aglomerados de galáxias. Então, a partir da velocidade observada, ele calculava essa massa total, e o resultado que ele chegou para, por exemplo, o aglomerado Coma, foi que a massa era, na verdade, estimada por ser 400 vezes maior do que a massa que era observada através da luz. Então, basicamente, o que ele está obtendo é que a gente precisa de mais matéria do que a gente consegue observar. Então, só fazendo uma pausa aqui para vocês, para a gente refletir um pouco, a gente já tem duas evidências de matéria escura, onde a primeira delas é na escala de kiloparsec, e a segunda é na escala de megaparsec, que é a escala de aglomerados de galáxias. Nos dois ambientes, a gente tem o quê? A gente tem evidências de que existe algo faltando, e todas essas evidências, por enquanto, estão vindo da gravitação newtoniana. Então, eu deixo aqui dois exercícios para vocês. O primeiro deles é de curva de rotação, pedindo para vocês encontrarem a velocidade circular para estimarem a relação entre a velocidade circular e o raio da galáxia para R menor do que o R do disco. O que a gente fez anteriormente foi para R maior do que o R do disco, onde a massa era constante. E para vocês também chegarem na equação 3, que eu mostrei para vocês agora, para o caso de aglomerados de galáxias, utilizando aquelas expressões que eu passei para vocês, tá tudo já certinho, é só praticamente substituir. E, como eu já tinha falado, tomar M, que vai ser igual a N vezes M, e o G é esse daqui, e M igual a massa do halo, que é igual a 10 a 12 massas solares. Vocês vão ter que converter, no caso, massa solar, vocês vão ter que tomar a definição de massa solar como sendo a massa do Sol, e eu acredito que seja isso, é bem simples a questão. Só para vocês trabalharem um pouco com essas coisas. Então, vamos para a próxima evidência, que seria de colisões de aglomerados de galáxias. Mas para falar dessa evidência, a gente tem que falar um pouco sobre como inferir a massa dos aglomerados. Eu já falei para vocês que a gente inferia a massa através da luz. Mas como é que a gente faz isso? Bom, para o caso dos aglomerados, eles são predominantemente compostos por raio-x. Então, se a gente observa o raio-x do aglomerado, ele indiretamente nos fornece qual é a massa desse aglomerado. Então, é exatamente isso que eles fazem. Esses aglomerados de galáxias, eles são compostos por gases, e esses gases têm uma determinada temperatura e uma densidade, e medindo o raio-x eu sou capaz de inferir tanto a temperatura quanto essa densidade, e a partir daí eu posso calcular qual é a massa, qual seria a massa desse aglomerado de galáxia. Então, a gente tem evidência de raio-x. Olhando para raio-x, eu consigo inferir a massa do aglomerado. Além disso, a outra forma de a gente inferir
qual seria a massa do aglomerado através de lentes gravitacionais. Isso é previsto pela relatividade geral. Então, se eu tenho um determinado objeto astrofísico, ele vai deformar o espaço-tempo. E quando a luz passar através desse espaço-tempo deformado, ela vai ser desviada. E a gente consegue observar esses desvios no raio de luz, e a partir deles a gente consegue inferir qual a massa que eu tenho ali. E é exatamente assim que a gente faz para estimar qual é a massa dos aglomerados. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma galáxia qualquer aqui que está emitindo luz, e essa luz emitida por essa galáxia está sendo desviada porque eu tenho um aglomerado de galáxia entre a fonte e o observador, que sou eu aqui na Terra, que somos nós aqui na Terra. Então, esse tipo de deformação no raio de luz, ele é observado através de uns anéis. Você observa no caso seria a galáxia, estaria deformada ou formando anéis, e a partir daí eles conseguem, é possível inferir qual é a massa desse aglomerado, e é exatamente isso que eles usam para inferir a massa do aglomerado sem a necessidade de usar a própria luz do aglomerado, que no caso seria o raio-x que a gente está observando aqui nesse lado. E isso é muito interessante porque desvincula uma coisa da outra. Então, eu posso inferir se existe uma matéria ali que não interage com a luz e que não emite luz. E a partir daí, eu posso dizer qual a quantidade de matéria escura que eu teria nesses objetos astrofísicos. Então, o que acontece, por exemplo, na colisão entre aglomerados de galáxias? Eu coloquei esse videozinho para vocês. Aqui a gente tem dois aglomerados colidindo e a gente pode observar que tem uma região azul que ela passa uma pela outra praticamente sem interagir, enquanto que tem essa parte vermelha, que essa parte vermelha ela interage bastante com a do outro gás e ela acaba sendo atrasada por causa dessa interação. Então, é exatamente isso que a gente observa quando existe uma colisão de aglomerado de galáxias. Essa parte vermelha representa o gás do aglomerado, que eu falei para vocês que o aglomerado é predominantemente composto por gás, e a partir dessa interação, há a emissão de raio-x, e essa emissão de raio-x a gente consegue inferir essas massas, e a partir das lentes gravitacionais, a gente consegue inferir qual é a massa total, na verdade, desse sistema. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Aqui, a primeira observação foi do chamado aglomerado da bala, que é o Bullet Cluster, ou Bullet Cluster em inglês, e foi observado por esse observatório Chandra de raio-x em 2004. Isso aqui foi o que eles obtiveram. Então, como eu falei para vocês anteriormente, galáxias compõem só 1 a 2% de todo o conteúdo de matéria de um aglomerado de galáxia, enquanto que o gás de 5 a 15%. E o restante seria matéria escura. A gente consegue inferir a partir dessas observações. Basicamente, aqui está um mapeamento das lentes gravitacionais. Essa região mais central é a região que existe é a região mais densa, que é onde estaria o centro de massa do aglomerado, e aqui também centro de massa do outro aglomerado após a colisão. Só que o que acontece? A observação de através do raio-x, ela mostra que essa parte central seria a parte onde existe mais concentração de gás, e a parte mais alaranjada vai diminuindo a concentração de gás. Ou seja, os centros de massa inferidos por lentes gravitacionais não são compatíveis com os centros de massa inferidos por raio-x. Então, o que acontece? Basicamente, a gente tem muito mais massa do que era esperado, e essa massa está deslocada dessa região que a gente observa o raio-x, que seria a massa do gás. Ou seja, mais uma vez, existe mais matéria do que observado. Além disso, um importante ponto que a gente pode colocar aqui é que teorias de modificação da gravidade, elas prevêem que não haja esse deslocamento do centro de massa.
elas prevêem que o centro de massa deveria estar aqui, junto com o centro de massa observado por raio-x, obviamente, e não deslocado. E essa é uma das evidências que sugerem que o MONDE não consegue explicar e que sugerem que o ponto de vista da física de partículas é um ponto de vista bastante interessante. Por que acontece esse deslocamento do centro de massa? Basicamente, como eu falei para vocês, matéria escura interage muito fracamente. Então, ela passa uma pela outra praticamente sem interagir, assim como as estrelas. Como eu falei para vocês no início, estrelas são sistemas não colisionais, que não colidem. Então, as estrelas também passam uma pela outra sem interagir. Só que o raio-x não, o raio-x ele interage e por isso ele tem esse atraso no deslocamento dele. E a partir dessa observação, nessa segunda figura aqui, a gente pode ver que as estrelas de visualização com luz visível, a gente observa que as estrelas acompanham a matéria escura. Como eu falei, as duas são sistemas não colisionais, eles se comportam da mesma forma, só que o raio-x não mostra isso. E aqui também, através disso, é possível colocar limites sobre a seção de choque de alta interação da matéria escura, que também é um ponto interessante. Bom, partindo para outra forte evidência da existência de matéria escura, ela está no processo de formação de estruturas. Como vocês já devem ter visto na aula de cosmologia, a gente tem um universo em expansão. Um universo que ele era mais denso, ele era mais quente, ele era homogêneo e isotrópico na época justamente da radiação cósmica de fundo, que eu vou falar para vocês, será o próximo tópico. E à medida que esse universo vai expandindo, essas pequenas perturbações elas vão evoluindo e vão começando a formar as estruturas. E dessa forma, exatamente dessa forma aqui. Essas perturbações iniciais da CMB, elas evoluem e vão começando a formar essas estruturas de baixo para cima. As estruturas são formadas de baixo para cima, de escalas menores para escalas maiores, ou seja, primeiro formam as estrelas, depois formam as galáxias, depois formam os grupos locais, aglomerados de galáxias e assim por diante. E a gente observa no fim essa Cosmic Web aqui que a gente pode ver. E o que acontece basicamente? Essa aqui é a simulação chamada Millennium, com diversas simulações de N-corpos que a gente chama. E aqui são observado pelo Sloan Digital Survey, que faz um mapeamento do céu, basicamente. E a gente observa uma concordância significativa desses dois. Mas, Clarice, onde é que você quer chegar com tudo isso? Onde eu quero chegar é que todas as simulações são feitas utilizando matéria escura como ingrediente essencial. Então, se não existisse a matéria escura, a evolução dessas perturbações iniciais não se daria em tempo hábil, ou seja, as estruturas não teriam se formado em tempo hábil. Então, é por isso que além de tudo que a gente viu até agora, de curva de rotação de galáxias, de aglomerados de galáxias, das colisões de aglomerados de galáxias, nós ainda temos um processo de formação de estruturas que ele depende completamente da matéria escura para formar as estruturas como elas são observadas hoje. Então, é também uma evidência contundente da existência de matéria escura e também que não consegue ser explicada a partir de MONDE. Então, aqui é basicamente só para mostrar para vocês o quão diferente pode ser uma teoria sem matéria escura do que a gente observa. Isso aqui é basicamente o espectro da distribuição da densidade de matéria pelo K, que é o número de onda, e basicamente o Sloan Digital Survey nos diz que nos fornece esses pontos vermelhos que estão com as barras de erro aqui.
e um modelo deve se ajustar basicamente a esses dados experimentais. Então, eu tenho diversas teorias aqui. Uma delas é a teoria que só envolve baryons, que a gente conhece a matéria ordinária, que forma as estrelas e galáxias e etc. E ela dá esse comportamento aqui, nessa linha azul tracejada, enquanto que teorias de modificação da gravidade relativísticas, porque as não relativísticas não conseguem nem chegar perto dessa explicação, elas fornecem esse resultado aqui, com esses picos aqui, mas a teoria que junta matéria escura com matéria bariônica, ela fornece essa linha preta aqui, que se ajusta perfeitamente aos dados. Aí vocês podem ver que, primeiro, baryons são totalmente discrepantes do resultado observado e teorias de modificação da gravidade também. Então, o processo de formação de estruturas, ele também fornece para a gente uma evidência de que a matéria escura, uma modificação da gravidade não pode dar conta de todas as observações que a gente tem, de todas as evidências que a gente tem. A última evidência que eu gostaria de explorar é a radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo, o que é? É o que a gente chama de CMB. É uma radiação que traz informação de quando o universo tinha apenas 380 mil anos. Então, nós sabemos que o universo hoje ele tem 13,4 bilhões de anos. E a radiação cósmica, ela vem justamente do processo de formação dos primeiros átomos no início do universo. Você tinha um banho térmico e esses átomos formados ainda no período que chamamos de Big Bang nucleossíntese, eles estão em banho térmico com elétrons e fótons, e elétrons e fótons estão interagindo, então o fóton que está dentro desse banho térmico, ele não permite que, dependendo da temperatura do universo, que não permite que os átomos sejam formados. Então, ele fica ali sendo espalhado o tempo inteiro com elétrons no meio, mas só que à medida que o universo vai esfriando, ele vai perdendo energia, não perdendo energia, mas a energia dele vai diminuindo, a temperatura dele vai diminuindo, e à medida que essa temperatura diminui, chega a um ponto de que os fótons não têm mais energia suficiente para quebrar uma possível formação atômica. Então, o que acontece? Basicamente, os primeiros átomos começam a ser formados, os núcleos se unem aos elétrons e essa radiação consegue viajar até nós. E a partir de todo esse processo, a gente pode tirar uma série de informações importantes. Essa radiação ela foi predita primeiro por Gamow nos anos 50, mas foi observada pela primeira vez por Penzias e Wilson em 1964 acidentalmente e medida oficialmente pelo COBE em 1992. Então, está aqui as primeiras predições do satélite COBE para radiação cósmica de fundo. Em seguida, veio o WMAP em 2003, que já trouxe uma resolução muito maior. E, na sequência, o Planck, em 2013, trouxe uma resolução muito, muito maior do que a do WMAP e do COBE. E o que é que basicamente traz esse mapeamento? Esse mapeamento traz a diferença de temperatura olhando para diferentes ângulos do céu. E, primeiro, a gente observa que essa radiação ela tem 2,7 Kelvin. E segundo, essas variações que vocês observam na temperatura, elas são muito suprimidas, são da ordem de 10 a menos 5. Então, são muito pequenas. E o CMB também traz aquela evidência de que o universo é homogêneo e isotrópico, justamente porque essa radiação que vem de todos os locais, ela tem a mesma temperatura, com diferenças apenas na escala de 10 a menos 5. Então, aqui, como eu já expliquei para vocês, a gente observa essa radiação vindo lá da CMB,
e ela traz informações sobre esse momento do universo, de quando o universo tinha apenas 380 mil anos. E ela também está diretamente conectada com o processo de formação de estruturas, porque essas diferenças de temperatura que são, elas fornecem, dão informação sobre as pequenas variações, na verdade, na densidade de matéria. Então, onde tem matéria, a gente tem uma região um pouco levemente mais fria, né? Então, é a partir esse cenário da radiação cósmica de fundo, a gente pode extrair muitas informações importantes. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, o universo expandindo, Big Bang, radiação cósmica de fundo aqui no início. Eu tenho um período chamado Dark Age, aqui tem a formação dos primeiros átomos, e aqui os fótons não são capazes mais de quebrar os átomos, eles param de interagir com os elétrons e conseguem viajar livremente através do universo, chegando até nós aqui, ó, um esquema do WMAP. Essa radiação viaja daqui, até nós aqui. Então, basicamente, essas diferenças de temperaturas, flutuações nas temperaturas, são dadas por esse gráfico aqui, chamado espectro da radiação cósmica de fundo. E esse primeiro pico do espectro está relacionado com a curvatura do universo. A diferença entre dois picos, dois pares de picos ímpares e pares, nos dá informações sobre a abundância de bárions, que seria matéria bariônica, ou seja, matéria visível que a gente conhece. E o terceiro pico nos daria informação sobre a quantidade de matéria escura. E como eu disse a vocês, a matéria escura tem um papel essencial para gerar os postos de potencial necessário para formar essas pequenas flutuações na densidade de matéria e aglomerar a matéria e para poder formar as estruturas. Então, tanto a abundância de bárions e a abundância de matéria escura podem ser inferidas pelo espectro da radiação cósmica de fundo, e elas somadas dão em torno de 0,3, enquanto que a BBN, que eu falei para vocês, a Big Bang Nucleossíntese, ela também nos dá informação sobre a abundância de bárions e é em torno de 0,04. Então, aqui a gente também tem, juntando essas duas observações, nós podemos inferir qual é a abundância de matéria escura no universo hoje, que a gente sabe que está em torno de 27%. Lembrando que o ajuste dessa curva é feito através dos 6 parâmetros cosmológicos do chamado modelo lambda-CDM. O lambda vem da energia escura e cold dark matter da matéria escura fria. E a gente obtém esse ajuste perfeito dessa curva. E como eu já tinha enfatizado, matéria escura continua sendo um ingrediente fundamental. Aqui a gente tem um mapa de como cada um desses 6 parâmetros cosmológicos, eu não coloquei todos aqui, interferem na radiação cósmica de fundo. Por exemplo, a curvatura joga todo o espectro mais para frente, né? A energia escura, o impacto dela, os bárions, a diferença nos picos aqui, e a matéria escura basicamente tipo, joga para cima todo o espectro. Então, tem um site bem legal, que é esse site aqui, que eu deixei aqui para vocês, que com ele vocês conseguem ajustar os parâmetros cosmológicos, os parâmetros do modelo lambda-CDM, a fim de ajustar a curva da CMB. Aí vocês vão ver quais são os parâmetros, quais são os valores necessários para cada parâmetro desse, para a gente ter esse ajuste perfeito da curva da CMB, que é justamente 27% de matéria escura, 70% de energia escura e etc. Para os outros parâmetros. Então, a partir de tudo isso, a gente chega na composição final do nosso universo, ou seja, aquela que eu tinha falado inicialmente para vocês,
tudo que a gente observa através da luz, elementos pesados, estrelas, átomos de hidrogênio e hélio, tudo isso eles compõem apenas 5% do conteúdo de energia do nosso universo, enquanto a matéria escura compõe em torno de 27% e a energia escura em torno de 70% desse conteúdo de energia do nosso universo. E todas essas evidências, elas apontam para a existência de uma matéria composta por partículas, como eu falei para vocês. Existem outras formas de você explicar a matéria escura, nós vamos discutir algumas delas aqui, mas que o único cenário que consegue explicar todas essas evidências é do ponto de vista de física de partículas, entendendo que a matéria escura é sim uma nova partícula que tem que ser incluída ao modelo padrão. Então, vamos para essas possíveis explicações. A primeira delas, como eu falei para vocês, é a teoria da modificação da teoria da gravitação, que inclui tanto modificação da gravitação não relativística, como a TVs que eu mostrei para vocês naquele gráfico da estrutura, da formação de estruturas, que tenta explicar as oscilações acústicas bariônicas, mas que não consegue fitar o que a gente observa. Então, eles são excelentes para explicar a curva de rotação, como vocês podem ver aqui. Esse aqui é os dados experimentais são esses vermelhos, e essa curva preta, utilizando teoria de modificação da gravidade, elas conseguem explicar a curva de rotação de galáxias. Mas tem esse problema, que elas não conseguem explicar colisões de aglomerados de galáxias, formação de estruturas, o CMB, com suas oscilações acústicas bariônicas, que basicamente oscilações acústicas bariônicas são aquelas oscilações que a gente vê no espectro da radiação cósmica de fundo, que são ocasionadas por uma briga entre o poço de potencial gravitacional gerado pela matéria escura e o fóton querendo espalhar a matéria que está ali. Então, aí gera essas oscilações de temperatura. Basicamente, a ideia geral é essa. Então, outra possível explicação para o problema da matéria escura seriam os chamados machos, que seriam os objetos massivos de halo compacto, como anãs marrons, estrelas de nêutrons, buracos negros. São objetos astrofísicos que são massivos, mas que emitem muito pouca luz. Então, o que a gente faz para estimar qual seria a abundância desses machos? A gente basicamente usa novamente lentes gravitacionais, porque a gente, por exemplo, está olhando para uma determinada estrela aqui, e essa estrela, ela está emitindo a radiação, e nós estamos aqui observando essa radiação emitida pela estrela, mas acontece que quando um macho passa atravessa a estrela, sim, vale salientar que esses objetos geralmente não são gravitacionalmente ligados a nenhum sistema, então eles estão viajando pela galáxia ou pelo aglomerado de galáxia, seja lá o que for. E basicamente, quando ele passa entre uma fonte qualquer e o observador, a gente observa novamente esse curvamento da luz, essa curvatura da luz aqui, e através delas, desse fenômeno chamado de microlensing, e através dela a gente consegue inferir que ali passou alguma coisa que a gente não consegue enxergar através da luz, mas que está deslocando por conta do seu campo, da sua massa, está deslocando o espaço, está curvando o espaço-tempo e está fazendo com que os raios cheguem distorcidos até nós. Então, basicamente, como eu já falei, podem ser observadas através desse sistema aqui de microlensing, e as medidas apontam que a abundância deve ser muito menor do que a necessária. A abundância desse tipo de objeto, eles são muito raros, na verdade, muito difícil de ser, eles ocorrem em uma baixíssima frequência,
E para que eles dessem conta de toda a abundância de matéria escura que nós temos em nosso universo, eles deveriam aparecer, ser observados muito mais vezes do que eles são, do que eles realmente são. Então, é por isso que a gente estima que, é possível estimar que eles compõem só menos de 10% da abundância de matéria escura do universo. Outro objeto bem interessante, que esse é um dos que brigam com a teoria que poderia ser composto por matéria bariônica e que brigam com a teoria de a possível explicação via física de partículas, são os chamados buracos negros primordiais, que seriam buracos negros formados lá no início do universo. Então, eles ganharam mais atenção depois da observação de ondas gravitacionais pelo LIGO. Mas, basicamente, eu tenho aqui um mapeamento do que essas... qual seria a fração de buracos negros primordiais, e com relação à matéria escura, a fração total de matéria escura, e aqui qual seria a massa desses buracos negros primordiais. E, basicamente, eu tenho uma pequena janela aqui, que se esses buracos negros primordiais tiverem uma massa em gramas aqui em torno de 10 a 20, entre 10 a 25 aproximadamente, eles poderiam dar conta de toda a abundância de matéria escura no universo. Mas há algumas controvérsias com relação a isso, se essa região aqui estaria ou não excluída. Mas existe algo bastante interessante sobre as primordial black holes, é porque elas, mesmo que elas componham só 1% do todo o conteúdo de matéria escura do universo, elas podem gerar alguns fenômenos poderiam mudar muita coisa na observação da matéria escura do ponto de vista de física de partículas, porque basicamente elas comporiam esses buracos negros primordiais, iriam compor o halo de matéria escura e iam roubar parte da densidade da matéria escura para eles, que a gente chama de Dressed PBH, ou buracos negros primordiais vestidos. Eles seriam vestidos pelas partículas de matéria escura e eles iam roubar um pouquinho da densidade da matéria escura no meio. E isso afetaria, por exemplo, observações de detecção direta e indireta de matéria escura, que isso aí a gente vai ver na próxima aula e vai ficar mais claro para vocês. Mas eu posso finalizar dizendo que as PB8s podem ser, sim, podem ser a matéria escura do universo, ou pelo menos parte da matéria escura do universo. Agora a gente vai entrar nas possíveis explicações do ponto de vista de física de partículas. Então, vamos lá. A gente viu algumas das evidências de matéria escura, e essas evidências envolviam curvas de rotação, colisão de aglomerados de galáxias, formação de estruturas, a própria CMB, a partir da BBN também é possível inferir a abundância de bárions. E eu vou comentar um pouco para vocês sobre quais são as características que a gente pode extrair da matéria escura a partir de cada uma dessas observações, dessas evidências. No caso, curvas de rotação, eles levam a matéria escura primeiro neutra. Por quê? Porque partículas neutras não interagem com a luz, e o que a gente observa, a gente não tem observação da matéria escura através da luz. Ela deve ser fracamente interagente, ela deve ser não bariônica, porque fracamente interagente ela forma o halo ao redor da nossa matéria, ao redor do disco da nossa galáxia. Ela deve ser não bariônica, ela deve ser estável, porque ela até hoje está presente aqui
tem evidências de que ela estava no início do universo e ela ainda está presente hoje, então ela é chamada uma relíquia térmica. A outra evidência foi de colisões de aglomerados de galáxias, então ela aponta mais uma vez para a característica de que a matéria escura tem que ser neutra, que tem que ser fracamente interagente, como eu falei para vocês, ela passa através de uma da outra praticamente sem interagir. Evidências de que ela não é bariônica, ou seja, ela não interage com a luz como nós esperamos. Ela tem que ser estável, mais uma vez, naturalmente, porque ela está presente em toda a evolução do universo. A partir de formação de estruturas, mais uma vez, que ela tem que ser neutra, que ela tem que ser não bariônica, que ela tem que ser fria ou morna, ou seja, ela não pode ser relativística, basicamente. Porque se ela fosse relativística, ela não permitiria que as estruturas se formassem em pequenas escalas, só em largas escalas. E a gente tem evidências de que as estruturas se formam primeiro em pequenas escalas. E que ela é estável, mais uma vez. CMB aponta para todas essas evidências aqui, inclusive que ela deve compor 27% do conteúdo energético do universo. E a BBN, mais uma vez, que é o processo de formação dos primeiros núcleos pesados, incluindo hidrogênio, hélio e etc. E ela deve ser fracamente interagente porque ela não interferiu nesse processo, não bariônica porque é possível inferir a abundância de bárions a partir da BBN. Ela compõe 27% do universo, porque a gente compara com o ômega de matéria fornecido pela CMB e a gente vê que esse valor não bate. E deve ser estável porque estava presente naquele momento e ela ainda e também se ela decaísse naquele momento ela teria interferido em todo esse processo. Então, mas o que acontece? A gente tem um modelo padrão da física de partículas e esse modelo padrão não tem candidato à matéria escura. O único candidato que poderia ser era o neutrino, mas o neutrino ele se caracteriza como uma matéria escura relativística. Como eu falei para vocês, é incompatível com o processo de formação de estruturas. Então, para que eu inclua a matéria escura do ponto de vista de física de partículas, eu preciso que haja física nova. Como eu falei para vocês, matéria escura ela é uma física de fronteira, né? Ela exige que exista algo novo, inclusive novas teorias para explicá-la. Mas aí vocês podem questionar. Clarissa, você está falando para a gente que a explicação, do ponto de vista de física de partículas, né, seria a melhor explicação, mas o próprio modelo padrão não tem um candidato à matéria escura. Exato, o próprio modelo padrão não tem um candidato à matéria escura, mas apesar de ser muito bem estabelecido, o modelo padrão, vocês devem ter visto na aula do Paulo Sérgio, ele explica muito bem o que ele se propõe a explicar em baixas energias, mas a gente tem alguns problemas em altas energias que o modelo padrão não explica e que implica que deve existir uma teoria por trás do modelo padrão, uma teoria maior que seja capaz de explicar alguns fenômenos que a gente observa, como, por exemplo, a massa e oscilação para neutrinos, por exemplo. A gente não tem, os neutrinos no modelo padrão, eles não têm massa, então eles não oscilam. E a gente tem observações experimentais da massa e oscilação de neutrinos. Além disso, tem o problema de CP forte, que é um problema de violação de carga-paridade no setor dos quarks, que a gente, tecnicamente falando, a gente tem um termo que viola explicitamente CP e a gente não observa isso experimentalmente, então isso consiste em um problema do modelo padrão. Além disso, temos a assimetria matéria-antimatéria, que existe muito mais matéria do que antimatéria e a gente não consegue também, é outra coisa que a gente não consegue explicar através do modelo padrão. Além disso, tem o problema da hierarquia, que consiste em correções na massa do Higgs, que faz com que a massa do Higgs ganhe
fique muito maior em nível de loop, é um problema um pouco mais técnico, e também não possui um candidato a matéria escura. Então, em geral, o que a gente faz? A gente, em geral, não, mas a gente pode vincular o problema da matéria escura a outros desses problemas, como, por exemplo, a massa, aos neutrinos, incluindo neutrinos pesados, ou até o problema de CP forte com os áxions, o áxion também pode ser matéria escura. Então, a gente tenta conectar, muitas vezes, esses problemas, mas, no fim das contas, o modelo padrão em si, ele não é capaz de explicar o problema da matéria escura. Então, como eu falei para vocês, matéria escura implica em física além do modelo padrão, que implica em novos possíveis candidatos. Então, aqui eu tenho uma tabela para vocês terem noção de como essa escala de massa ela pode ser grande, assim, como a gente tem candidatos de diversas massas, desde muito extremamente leves até extremamente pesados. Entretanto, o principal candidato à matéria escura, o mais cotado para ser o candidato à matéria escura são as WIMPs, que são as partículas massivas fracamente interagentes, que essas WIMPs, elas conseguem se encaixar em todo aquele perfil que eu mostrei para vocês anteriormente, sendo neutra, fracamente interagente, fornecendo a abundância correta. E a gente tem o que a gente chama de milagre WIMP, que é justamente porque as WIMPs elas são capazes de fornecer a abundância de matéria escura correta, igual a predita pelo satélite Planck, como eu falei para vocês anteriormente, com uma seção de choque que pode ser detectável pelos experimentos atuais. Então, isso trouxe muita empolgação e ficou conhecido como Milagre WIMP, porque é uma teoria que pode ser sondada com os experimentos que a gente tem atualmente. Então, eu finalizo essa aula com isso aqui. A gente basicamente estudou, a gente viu aqui que existem diversas evidências de matéria escura. Essas evidências elas vão de pequenas escalas de galáxias, até escalas de aglomerados de galáxias e até escalas cosmológicas, como na CMB e na formação de estruturas. Então, a gente vê evidências dessa matéria em todas essas escalas, e o mais importante é que a gente viu algumas possíveis explicações, mas que a maioria delas tem alguns problemas ou não explicam algumas dessas evidências, e a gente vai abordar na próxima aula o ponto de vista de física de partículas, como é que a gente pode detectar essa partícula, como é que se dá a produção dela, e é isso. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Aqui também eu coloquei algumas das referências que eu usei durante todo a construção dessa aula. Eu tentei direcionar cada uma delas, por exemplo, aqui da dinâmica estelar, daquela parte do tempo de relaxação. Algumas delas estão em inglês, como vocês podem ver. Aqui essa nota de aula da Maria Ângela Lisante é muito boa na parte de rotação de galáxias. O livro do Stefano Profumo também é muito bom. E explora bem essa parte de evidências de matéria escura. E é isso, basicamente. E aqui eu tenho meu e-mail, que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim, ok? E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula.